Vantichance no waya waya. Waya waya. Chose a waya waya. Eu sei também que tu és meu pai amado. Ama, oh, oh, oh. Ama, oh, oh, oh. Ama, oh, oh, oh. Ama, oh, oh, oh. Ama, papai. Ele é o pai de órfãos. Em Salmos ele diz: o meu ser invocará-me, dizendo: tu és meu pai, meu Deus. Aleluia. Come on. Não és apenas meu Deus, tu não és apenas meu Rei, tu não és apenas meu Senhor, tu não és apenas Messias. Eu sei também que tu és meu Pai amado. Eu sei também que tu és meu Pai amado. Ama, oh, oh. Ama, oh, oh. Ama, oh, oh. Ama, oh, oh. Ama, papai. Aleluia. Tu não és apenas Jeová Jireh, tu não és apenas Jeová Rafa, tu não és apenas Elohim, tu não és apenas El Shaddai, tu não és apenas meu sustento, tu não és apenas meu amor, tu não és apenas meu amigo, tu não és apenas meu mestre. Eu sei também que tu és meu Pai amado. Eu sei também que tu és meu Pai amado. Ama, oh, oh, oh. Ama, oh, oh, oh. Ama, oh, oh, oh. Ama, oh, oh, oh. Ama, papai. Ele é o pai de órfãos. Em Salmos ele diz: o meu ser invocará-me, dizendo: tu és meu pai, meu Deus. Aleluia. Come on. A Bíblia diz que quando ele recebeu essa cura em nome de Jesus, ficou forte e firme, se levantou e andou. Andou não para ir em casa. Ele, quando recebeu aquela cura, ele se meteu de pé, entrou no templo. Aleluia. Aleluia, povo de Deus. Ele não foi na discoteca.
Ele não foi desbundar porque recebi hoje a minha cura. Essa cura que eu esperava toda a minha vida. Eu estava coxo, tudo estava paralisado na minha vida. Eu não poderia andar. Mas esses homens falaram em nome de Jesus para se levantar. Eu me levantei, agora vou desbundar. Vou na minha casa, vou fazer a festa, vou, aleluia, chamar meus amigos. Ele não fez isso, esse homem. Quando recebeu a sua cura, a Bíblia diz, ele seguiu Pedro e João dentro do templo. Aleluia. Infelizmente, o que nós vimos, muita gente vem na presença de Deus somente para consumir, somente para comer. Mas eles nunca dão, aleluia. Eles nunca dão, não fazem nada. Eles abandonam até a presença de Deus. Quando recebe a cura, quando recebe a consolação, quando recebe a libertação, quando recebe o casamento, os filhos, eles deixam a presença de Deus. Eles deixam o servo de Deus. Eles ignoram mesmo a igreja de Cristo. Ignoram mesmo o servo de Deus. Começam a criticar o servo de Deus. Aleluia. Enquanto que através daquele servo de Deus que ele recebeu aquela benção, ele deixa aquele servo de Deus. Mas a Bíblia diz, aquele homem quando recebeu a sua cura, a sua restauração, aquele homem seguiu Pedro e João dentro do templo. E pois bem, amado que está me escutando esta noite, queria te dizer, sei bem que Deus pode te abençoar. Mesmo se Deus te levar longe, te exaltar, não deixa aquele Deus. Não deixa também o servo de Deus, aleluia. Porque o servo de Deus, ele carrega a graça de Deus. Ele carrega a bênção de Deus. Porque são abençoados e são ungidos, aleluia. Esse homem sabia, eu tenho que entrar no templo. Porque a Bíblia nos diz, segundo Romanos capítulo 10, 17, aleluia. A Bíblia diz, a nossa fé vem quando a gente vamos escutar a palavra de Deus. E se você deixar a igreja de Deus, se você não se aproximar do servo de Deus, como é que a tua fé vai ser firme? Como é que você vai crescer na fé? Aquele homem preferiu de entrar no templo, aleluia. Quantos cristãos hoje em dia abandonam o templo? Quando recebe a solução, a resposta que ele procurava, são cristãos consumadores. Mas Deus, quando te visita, bem, mas não abandona aquele Deus. Aquele Deus, ele visita o seu povo. É um Deus da misericórdia. É um Deus da graça, aleluia. Nós não podemos esquecer os benfeitos do Senhor. Davi está a dizer isso. O Davi está a dizer isso. Não posso esquecer os benefícios do Senhor. Mas o que acontece na realidade, muitos esquecem o benefício do Senhor. Muitos esquecem o que o Senhor operou nas suas vidas. Muitos esquecem como Deus visitou a sua família. Muitos esquecem como é que Deus ele resgatou na pobreza, na miséria, na doença. Aleluia. Mas Davi tinha dito, bendize, aleluia, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, aleluia. Quando recebe a bênção de Deus, tens que abençoar o santo nome de Jesus, tens que glorificar o nome de Jesus, aquele nome que te libertou, aquele nome que te curou, aleluia. Aleluia, porque o seu nome tem poder, aleluia, tem poder naquele nome de Jesus Cristo. Davi, ele diz no Salmo capítulo 103, aleluia, versículo 2, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum de seus benefícios, aleluia. Não esquece bem, amado, os benefícios do Senhor, o que Deus faz na tua vida. Deus, ele te proteja, mesmo neste tempo de pandemia de corona. Muita gente morreu com essa pandemia, muita gente está a chorar, os seus antequeridos morreram. Muitos perderam os pais, perderam tios, perderam irmãos, perderam filhos e filhas. Mas tu e eu estamos sempre na presença de Deus. Temos o fogo de vida. Por que nós não podemos abençoar o Senhor? Por que a gente não podemos reconhecer os seus benefícios, a sua graça, a sua misericórdia? Aleluia. Muita gente está a morrer com essa pandemia. Mas muita gente está a esquecer
a misericórdia de Deus. David, ele disse, é ele o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, aleluia. Somente é Deus, ele que nos perdoe. Nós não somos justos diante de Deus. Sabe que estamos aqui na linha, estamos a adorar o Senhor, estamos a interceder, estamos a pregar boa nova. A Bíblia diz, ninguém é justo neste mundo, ninguém é justo nesta terra. Nós caímos, falhamos de uma maneira ou outra, pecamos. Mas a misericórdia de Deus está sempre sobre nós, aleluia. Ele somente perdoa as nossas iniquidades, que sara todas as nossas enfermidades. Somente Jesus Cristo que sara desse coronavírus, aleluia. Jesus Cristo, o seu nome está em cima de todos os nomes, aleluia. O nome de Jesus está em cima de diabetes, o nome de Jesus está em cima de câncer, o nome de Jesus está em cima, aleluia, de próstata, aleluia. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, aleluia. Glória ao Senhor. A Bíblia diz naquele dia foi o dia da visitação daquele homem. E por isso eu queria aconselhar alguém. Nem todos os dias é o mesmo dia. Cada dia tem a sua graça. Sem saber que naquele dia é a tua graça, você se faltou na igreja. Você faltou naquela hora. Aquela hora era já apontada pelo Deus para a tua salvação. Mas você negligiu. Você, aleluia, desprezou naquele dia. Você desprezou aquela hora da oração. A hora que começa o culto, tu abandonas. Não apareces. Enquanto que naquele dia, naquela hora, era a tua bênção, era a tua visitação. A Bíblia diz, este homem estava no tempo certo, era a 9ª hora. A 9ª hora era o tempo que os judeus oravam. Aleluia. Era a hora que Jesus Cristo na cruz, às 9 horas, a Bíblia diz, havia as trevas em Golgotá. Ali na cruz havia as trevas, combate entre a luz e as trevas. E Jesus gritou, Eli, lama sabachthani, por que Pai me abandonaste? Jesus Cristo gritou na cruz por causa de ti, por causa de mim. Aleluia. Para que a gente não possamos chorar mais. Para que a gente não dizer que Deus me abandonou. Deus não abandona ninguém. Jesus Cristo foi abandonado na cruz no nosso lugar para que tu não seja abandonado. Aleluia. Jesus Cristo gritou na cruz. Ele sofreu. Foi humilhado por causa de ti, por causa de mim. Para que você não seja humilhado em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A humilhação faz parte da vida. Este homem estava humilhado, mas eu estou a declarar, pode ser que fosse humilhado. A humilhação, Deus pode mudar aquilo para exaltação. Aleluia. Aleluia. No lugar da humilhação, no lugar da tristeza, Deus é capaz de te dar dupla honra. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Somente para quem crê na palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, todo mundo lhe conhecia, todo mundo foi surpreendido de ver aquele coxo, aquele paralítico se levantou, começou a andar, começou a louvar o Senhor. Aleluia. Quando Deus te visita, bem amado, levanta-te, louva o Senhor, glorifica o Senhor, dança para o Senhor. Não vai, aleluia, na discoteca, não vai naquelas barracas para beber biri, para celebrar. Celebra na casa do Senhor, celebra na presença do Senhor, aleluia, porque a Bíblia diz, quando os demônios são expulsados, eles saem, depois eles fazem tudo para voltar na casa onde eles viviam, quer dizer, eles chamam até o corpo humano a casa deles, a residência deles. E por isso, para proteger a tua cura, a tua bênção, aleluia, tens que permanecer na presença do Senhor. Infelizmente, muitos vão na presença do Senhor, mas são poucos que permanecem na sua presença. É muito triste. E depois começam a dizer, aquele servo de Deus não tem poder, naquela igreja não há poder. Há poder, você que está possessado com o poder diabólico, satânico de demônios. Porque você deixou a presença do Senhor. E por isso devemos permanecer na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia, povo de Deus. Será que estão percebendo muito bem? Será que a palavra de Deus está a penetrar?
Estamos a falar acerca da visitação divina. Deus, ele visita o seu povo, aleluia. Visitou esse homem, passou no sofrimento, aleluia. A Bíblia diz no versículo 9, Ato 3, versículo 9. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Todo mundo vão te ver, aleluia. Passaste um momento difícil, mas as pessoas vão reconhecer que tu eras assim, mas Deus mudou a tua vida, aleluia. Deus da minha vida, Deus que muda a vida das pessoas, Deus mudou a minha vida, é capaz de mudar também a tua vida. Eu também era um paralítico neste mundo, não sabia como andar. Nós sabemos que um paralítico, ele corre risco de cair numa cova, aleluia, numa cova de maldição, numa cova de miséria, numa cova de doença, numa cova da morte. Mas Jesus Cristo, pela sua graça, ele me deu a força, ele me fez levantar, aleluia. Hoje em dia, estou a louvar o Senhor pela sua misericórdia, aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, ele é bom, ele é grandioso, aleluia. A Bíblia diz no versículo 10, e conheciam, pois era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecer. Aleluia. Todo mundo vão ficar surpreendido quando algo acontece na tua vida. As pessoas que te odeiam, as pessoas que têm inveja de ti, as pessoas que te criticam, as pessoas que te desprezam, vão ser surpreendidos, vão ver que Deus operou maravilha na tua vida, vão ver que Deus operou milagre na tua vida. Somente fica firme na tua fé. Fica diante da porta, como este homem cojo. Ele não sabia que a porta é Jesus, aleluia. A Bíblia diz: Jesus Cristo é a porta da salvação. Quando estás naquela porta, vais, aleluia, receber a salvação. Quando estás na porta de Jesus, vais receber a libertação. Quando estás na porta de Jesus, vais receber a consolação, aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Jesus é a porta da salvação, a porta das ovelhas. O bom pastor Jesus foi na cruz, derramou seu sangue para suas ovelhas. Jesus Cristo, ele derramou seu sangue para nossa libertação. Este homem, ele recebeu a sua libertação às 9 horas, a mesma hora que Jesus Cristo expirou na cruz, dizia, aleluia, Elohim, Elohim, lama sabachthani, papá, papá, pai, pai, por que me abandonaste? Por que me deixaste? Foi às 9 horas. 9 horas é um número, é a hora divina, é uma hora da revelação. Nós sabemos que a água e o sangue tinha saído na costa do Senhor Jesus Cristo. Era o novo nascimento. O bebê tinha saído. A bênção tinha saído. Era às 9 horas. A nossa cura saiu na cruz às 9 horas. Depois a Bíblia diz, segundo Isaías 53, aleluia. Se a gente lê 5, 6, a Bíblia diz, o homem de sofrimento, de dores, pelas suas pesaduras, que nós somos curados, aleluia. Aleluia, bem amado. E pois devemos amar a cruz de Jesus. Devemos glorificar as obras da cruz na nossa vida. Porque sem a cruz não há salvação. Sem a cruz não há reconciliação. Se Jesus não fosse na cruz, nós não poderíamos estar aqui a lhe louvar, a lhe interceder, a pregar a boa nova. Aleluia. E por isso a Bíblia diz, a pregação da cruz é uma loucura para aqueles que estão a perder, para aqueles que estão no mundo, para aqueles que não creem na palavra de Deus, é uma loucura. Mas para quem crê, as obras da cruz é uma salvação. É um poder que liberta, que cura, que consola, que restaura. A cruz de Golgotha, a cruz de Jesus Cristo é a nossa vitória, digamos amém. Amém. Amém, amém, povo de Deus. Amém. A Bíblia diz no versículo 10, e reconheceram que era ele que sentava e pedia esmola. E a porta formosa do templo, e ficaram cheios de surpresa. Eram surpreendidos. Aquele homem tornou-se, aleluia, famoso. Já que aquela porta chamada famosa do templo, aquele homem tornou-se famoso. Aleluia. Você, as pessoas, pode ser que não te conheciam, bem amado. Não te conheciam. As pessoas estavam, aleluia, aleluia, te zombar, te criticar, dizer cozido, assado. Mas aquele homem tornou-se famoso naquela cidade. Aleluia. Deus também quer exaltar alguém.
vai ser famoso no teu bairro em nome de Jesus. Vais tornar o homem famoso aonde tu vives em nome de Jesus. Tu vais tornar famoso na tua família em nome de Jesus. Todos aqueles que te viram você a sofrer, um dia vão vir diante de ti para pedir ajuda. Porque estás a servir, estás a seguir aquele Deus de surpresa. A Bíblia diz no verso 16, é pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que verde e conheces. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Aleluia. A perfeita saúde só vem em Cristo Jesus. Somente é Jesus que pode nos dar boa saúde. Somente Jesus que pode nos fortalecer quando a gente somos fracos. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz no Atos capítulo 3, 16. Aleluia. Deus te abençoe. Aleluia. Meu amigo missionário Silva, a partir do Brasil. Aleluia. Glória ao Senhor. A fé que faz a diferença. Devemos ter a fé em Cristo. Ter a fé na sua palavra, porque a fé, aleluia, ele que salva. Você não vê, mas você crê em ti, que Jesus Cristo está comigo, aleluia. A palavra de Deus pode me salvar, somente a palavra de Deus que pode me curar. Aquele homem recebeu a sua cura naquele dia, em nome de Jesus. E depois no Ato 4, 12, a Bíblia diz, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, ou no mundo, não há outro nome que nos é dado para que a gente sejamos salvos. Somente o nome de Jesus que salva. Não é o nome de um quimbandeiro, nem o nome de um feiticeiro. Somente o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Somente Jesus. Somente Jesus. Aleluia. Somente o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que salva, que liberta. Aleluia, aleluia. Somente o nome de Jesus que socorre esse homem. Aleluia. Somente Jesus Cristo que pode socorrer a nossa vida no tempo de angústia. Este homem passou no tempo de angústia, bem amado. Aleluia. Aleluia. Passou nas dificuldades, mas um dia a sua história mudou. Jesus mudou a sua história. Mudou, ele libertou. Ele é o nosso socorro, bem amado. Ele é o socorro da nossa família. Quando estamos a ver tudo está parado, tudo está sentado na nossa vida, na nossa família. Estamos a ver que tudo está sentado, tudo está parado nos nossos oração. Mas o nosso socorro é Jesus. O nosso socorro é Jesus. O nosso socorro é Jesus. Aleluia. Ele que cura, ele que liberta, ele que opera maravilha. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. O nome da salvação. O nome da salvação é Jesus Cristo, bem amado. É Jesus Cristo, bem amado. O nome que salva, que cura. Le nom qui guérit, qui sauve, c'est le nom de Jésus. Aleluia. Não há outro nome que nos é dado para nossa salvação neste mundo. Não é o nome da tia, nem é o nome do tio, nem o nome de um quimbandeiro, um feiticeiro, mas o nome de Jesus está em cima de todos os nomes. Esse homem creu quando Pedro e João disseram em nome de Jesus, levanta-te. O ouro e prata nós não temos. E também, amado, já estou no fim dessa exortação desta noite. A visitação divina. Deus, ele pode visitar alguém de maneira que ele quer. Mas nós devemos perceber, entender que a hora certa, devemos estar numa hora certa, num lugar certo, com servos de Deus certos. Aleluia. Para que a gente possamos receber a nossa cura, a nossa restauração ou a nossa libertação. Somente quando a gente está no lugar certo, numa hora certa, e com certo servo de Deus. E ter a fé em Cristo Jesus. E não abandonar a tua igreja local. Não abandona o grupo de oração que tu pertence. Fica firme. Porque se abandonar, o inimigo vai aproveitar para desfazer a tua vida. Aleluia. 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 Vamos orar. Vamos dizer tudo que estava parado na minha vida tem que se levantar. Porque esse homem estava parado.
Todos os dias estava parado diante daquela porta. Mas nós não queremos ficar parados, mas nós queremos se levantar. O nosso trabalho tem que se levantar. A promoção tem que se levantar. O ministério tem que se levantar. Aleluia. Aleluia. Oremos, 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 oremos em nome de Jesus. Ora em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Todo o poder da paralisia. Todo o poder da paralisia. Vamos a quebrar em nome de Jesus. Vamos a destruir em nome de Jesus Cristo. Vamos a declarar. Vamos se levantar em nome de Jesus. Tudo que estava sentado na minha vida, na minha casa, vai se levantar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Tudo que estava morto na minha vida, na minha casa, no meu ministério, nos meus projetos, nos meus planos. Aleluia, vai se levantar. Vai ter a vida em nome de Jesus. Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Deus da visitação divina. Visita o teu povo. Visita a minha família. Visita meus filhos. Diga algo. Oh, Yahweh, visita-me. Visita a minha família. Visita o meu lar. Visita o meu país. Em nome de Jesus. Pode ser que tu está parado na tua casa. Tudo está parado. Tudo está parado no teu país. Por causa dessa pandemia. Tudo está parado na tua casa, na tua cidade, por causa dessa pandemia. A Bíblia diz, aquele homem se encontrou com os homens de Deus. Ele escutou a palavra de Deus. Somente Jesus. Em nome de Jesus, levanta-te. Em nome de Jesus, levanta-te. Levanta. Tudo que está sentado, tudo que está sentado, tudo que abafado, tem que se levantar em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, aleluia. A tua finança, os teus projetos, o teu emprego, tem que se levantar em nome de Jesus Cristo, aleluia. O nosso Deus é nosso socorro, aleluia. Oh, Yahweh, socorro o teu povo. Aqueles que estão a chorar sempre, Yahweh, estão paralisados espiritualmente, estão paralisados financeiramente, estão paralisados profissionalmente, estão paralisados, aleluia, nos seus negócios. Yahweh, dá força, vão se levantar em nome de Jesus. Toda paralisia tem que ser quebrada em nome de Jesus. Muda a história de alguém, Yahweh. Muda a história de alguém, Yahweh. Muda a história de uma família, Yahweh, que estão paralisados, Yahweh. Nada anda na vida. Sempre no mesmo problema, Yahweh. Sempre doença em doença. Sempre tristeza sobre tristeza. Sempre maldade sobre maldade. Oh, Yahweh, manifesta-te. O tempo chegou. Deus quer te visitar. Deus quer te visitar. Deus quer ressuscitar. Tudo está morto na tua vida. Somente crê na palavra de Deus, aleluia. Ele é o nosso socorro. A Bíblia diz, invoca-me no tempo de angústia. Eu sou socorro. O socorro que não falta no tempo da angústia é somente Jesus Cristo. Este homem estava na angústia, mas naquele dia a sua vida mudou, aleluia. O nosso socorro é somente Jesus. E por isso Davi tinha dito, elevo meus olhos na monte, aonde virá o meu socorro. O meu socorro veio do céu. O meu socorro veio de Jesus Cristo, que criou céus a terra. O socorro não veio do homem deste mundo. O socorro não veio dos presidentes. O socorro não veio dos ministros. O socorro não veio das tias, dos tios, mas o socorro veio de Jesus, aleluia. Deixa que esse Deus possa te socorrer, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que a paz do Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus. Oremos assim. Amém, amém. Amém. Aleluia. Com salva de palma, com grito de alegria, com grito da vitória, aleluia, com grito da salvação, da cura, da libertação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Obrigado, Yahweh. Seja abençoado para sempre. Encorajamento, nós não podemos ficar parados. Sim, Deus quer que nós movimentamos quando Deus Tu não és apenas meu Deus, tu não és apenas meu Rei, tu não és apenas meu Senhor, tu não és apenas Messias. Eu sei também que tu és meu Pai amado. Eu sei também que tu és meu Pai amado. Oh,
não és apenas Jeová Jireh, tu não és apenas Jeová Rafa, tu não és apenas Elohim, tu não és apenas El Shaddai, tu não és apenas meu sustento, tu não és apenas meu amor, tu não és apenas meu amigo, tu não és apenas meu mestre. Eu sei também que tu és meu Pai amado. Eu sei também que tu és meu Pai amado. Abba, oh, oh, oh. Abba, oh, oh. Abba, oh, oh, oh. Abba, oh, oh, oh. Abba, papai. Ele é o pai de órfãos. Em Salmos ele diz: o meu ser invocará-me, dizendo: tu és meu pai, meu Deus. Aleluia. Come on. Josaphat Jos Waya Waya. Waya Waya. Josaphat Jos Waya Waya. Waya Waya. Tu não és apenas meu Deus, tu não és apenas meu Rei, tu não és apenas meu Senhor, tu não és apenas Messias. Eu sei também que tu és meu Pai amado. Eu sei também que tu és meu Pai amado. Abba, oh, oh, oh. Abba, oh, oh. Abba, oh, oh. Abba, oh, oh. Abba, papai. Aleluia. Tu não és apenas Jeová Jireh, tu não és apenas Jeová Rafa, tu não és apenas Elohim, tu não és apenas El Shaddai, tu não és apenas meu sustento, tu não és apenas meu amor, tu não és apenas meu amigo, tu não és apenas meu mestre. Eu sei também que tu és meu Pai amado. Eu sei também que tu és meu Pai amado. Abba, oh, oh, oh. Abba, oh, oh, oh. Abba, oh, oh, oh. Abba, oh, oh, oh. Abba, papai. Ele é o pai de órfãos. Em Salmos ele diz: o meu ser invocará-me, dizendo: tu és meu pai, meu Deus. Aleluia. Come on. Meu amigo, tu és Deus.
és apenas meu Deus, tu não és apenas meu Rei, tu não és apenas meu Senhor, tu não és apenas Messias. Eu sei também que tu és meu Pai amado. Eu sei também que tu és meu Pai amado. Amado, oh, amado, oh, oh. Papai, aleluia. Tu não és apenas Jeová Jireh, tu não és apenas Jeová Rafa, tu não és apenas Elohim, tu não és apenas El Shaddai, tu não és apenas meu sustento, tu não és apenas meu amor, tu não és apenas meu amigo, tu não és apenas meu mestre. Eu sei também que tu és meu Pai amado. Eu sei também que tu és meu Pai amado. Amado, oh, oh. Abba, papai, ele é o pai de órfãos. Em Salmos ele diz: o meu ser invocará-me dizendo: tu és meu pai, meu Deus. Aleluia. Come on. A Bíblia diz que quando ele recebeu essa cura em nome de Jesus, ficou forte e firme, se levantou e andou. Andou não para ir em casa. Ele, quando recebeu aquela cura, ele se meteu de pé, entrou no templo. Aleluia. Aleluia, povo de Deus. Ele não foi na discoteca. Ele não foi desbundar porque recebi hoje a minha cura. Essa cura que eu esperava toda a minha vida. Eu estava coxo, tudo estava paralisado na minha vida. Eu não poderia andar. Mas esses homens falaram em nome de Jesus para se levantar. Eu me levantei, agora vou desbundar. Vou na minha casa, vou fazer a festa, vou, aleluia, chamar meus amigos. Ele não fez isso, esse homem. Quando recebeu a sua cura, a Bíblia diz, ele seguiu Pedro e João dentro do templo. Aleluia. Infelizmente, o que nós vimos, muita gente vem na presença de Deus somente para consumir, somente para comer. Mas eles nunca dão, aleluia. Eles nunca dão, não fazem nada. Eles abandonam até a presença de Deus. Quando recebe a cura, quando recebe a consolação, quando recebe a libertação, quando recebe o casamento, os filhos, eles deixam a presença de Deus. Eles deixam o servo de Deus. Eles ignoram mesmo a igreja de Cristo. Ignoram mesmo o servo de Deus. Começam a criticar o servo de Deus. Aleluia. Enquanto que através daquele servo de Deus que ele recebeu aquela benção, ele deixa aquele servo de Deus. Mas a Bíblia diz, aquele homem quando recebeu a sua cura, a sua restauração, aquele homem seguiu Pedro e João dentro do templo. E por isso, bem amado que está me escutando esta noite, queria te dizer, sei bem que Deus pode te abençoar. Mesmo se Deus te levar longe, te exaltar, não deixa aquele Deus.
não deixa também o servo de Deus, aleluia. Porque o servo de Deus, ele carrega a graça de Deus, ele carrega a bênção de Deus, porque são abençoados e são ungidos, aleluia. Esse homem sabia, eu tenho que entrar no templo, porque a Bíblia nos diz, segundo Romanos capítulo 10, 17, aleluia. A Bíblia diz, a nossa fé vem quando a gente estamos a escutar a palavra de Deus. E se você deixar a igreja de Deus, se você não se aproximar do servo de Deus, como é que a tua fé vai ser firme? Como é que você vai crescer na fé? Aquele homem preferiu de entrar no templo, aleluia. Quantos cristãos hoje em dia abandonam o templo? Quando recebe a solução, a resposta que ele procurava, são cristãos consumadores. Mas Deus, quando te visita, bem, mas não abandona aquele Deus. Aquele Deus, ele visita o seu povo. É um Deus da misericórdia. É um Deus da graça, aleluia. Nós não podemos esquecer os benfeitos do Senhor. Davi está a dizer isso. O Davi está a dizer isso. Não posso esquecer os benefícios do Senhor. Mas o que acontece na realidade, muitos esquecem o benefício do Senhor. Muitos esquecem o que o Senhor operou nas suas vidas. Muitos esquecem como Deus visitou a sua família. Muitos esquecem como é que Deus ele resgatou na pobreza, na miséria, na doença. Aleluia. Mas Davi tinha dito, bendize, aleluia, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome, aleluia. Quando recebe a bênção de Deus, tens que abençoar o santo nome de Jesus, tens que glorificar o nome de Jesus, aquele nome que te libertou, aquele nome que te curou, aleluia. Aleluia, porque o seu nome tem poder, aleluia, tem poder naquele nome de Jesus Cristo. Davi, ele diz no Salmo capítulo 103, aleluia, versículo 2, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum de seus benefícios, aleluia. Não esquece bem, amado, os benefícios do Senhor, o que Deus faz na tua vida. Deus, ele te proteja, mesmo neste tempo de pandemia de corona. Muita gente morreu com essa pandemia, muita gente está a chorar, os seus antequeridos morreram. Muitos perderam os pais, perderam tios, perderam irmãos, perderam filhos e filhas. Mas tu e eu estamos sempre na presença de Deus. Temos o fogo de vida. Por que nós não podemos abençoar o Senhor? Por que a gente não podemos reconhecer os seus benefícios, a sua graça, a sua misericórdia? Aleluia. Muita gente está a morrer com essa pandemia. Mas muita gente está a esquecer a misericórdia de Deus. Davi, ele disse, é ele o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, aleluia. Somente é Deus, ele que nos perdoe. Nós não somos justos diante de Deus. Sabem que estamos aqui na linha, estamos a adorar o Senhor, estamos a interceder, estamos a pregar boa nova. A Bíblia diz, ninguém justo neste mundo, ninguém justo nesta terra. Nós caímos, falhamos de uma maneira ou outra, pecamos. Mas a misericórdia de Deus está sempre sobre nós, aleluia. Ele somente perdoa as nossas iniquidades, que sara todas as nossas enfermidades. Somente Jesus Cristo que sara desse coronavírus, aleluia. Jesus Cristo, o seu nome está em cima de todos os nomes, aleluia. O nome de Jesus está em cima de diabetes. O nome de Jesus está em cima de câncer. O nome de Jesus está em cima, aleluia, de próstata, aleluia. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, aleluia, glória ao Senhor. A Bíblia diz naquele dia foi o dia da visitação daquele homem. Eu por isso eu queria aconselhar alguém. Nem todos os dias é o mesmo dia. Cada dia tem a sua graça. Sem saber que naquele dia é a tua graça, você se faltou na igreja. Você faltou naquela hora. Aquela hora era já apontada pelo Deus para a tua salvação. Mas você negligiu. Você, aleluia, desprezou naquele dia. Você desprezou aquela hora da oração. A hora que começa o culto, tu abandonas. Não apareces. Enquanto que naquele dia, naquela hora, era a tua bênção. Era a tua visitação. A Bíblia diz, este homem estava no tempo certo. Era a 9ª hora. A 9ª hora era o tempo que os judeus oravam. Aleluia. Era a hora que Jesus Cristo na cruz, às 9 horas, a Bíblia diz, havia as trevas em Golgotá.
ali na cruz havia as trevas, combate entre a luz e as trevas. E Jesus gritou, Eli, lama sabachthani, por que Pai me abandonaste? Jesus Cristo gritou na cruz, por causa de ti, por causa de mim. Aleluia, para que a gente não possamos chorar mais, para que a gente não dizer que Deus me abandonou. Deus não abandona ninguém. Jesus Cristo foi abandonado na cruz, no nosso lugar, para que tu não seja abandonado. Aleluia. Jesus Cristo gritou na cruz, ele sofreu, foi humilhado por causa de ti, por causa de mim, para que você não seja humilhado em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. A humilhação faz parte da vida. Este homem estava humilhado, mas eu estou a declarar, pode ser que fosse humilhado. A humilhação, Deus pode mudar aquilo para exaltação. Aleluia. Aleluia. No lugar da humilhação, no lugar da tristeza, Deus é capaz de te dar dupla honra. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Somente para quem crê na palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, todo mundo lhe conhecia, todo mundo foi surpreendido de ver aquele coxo, aquele paralítico se levantou, começou a andar, começou a louvar o Senhor. Aleluia. Quando Deus te visita, bem amado, levanta-te, louva o Senhor, glorifica o Senhor, dança para o Senhor. Não vai, aleluia, na discoteca, não vai naquelas barracas para beber biri, para celebrar. Celebra na casa do Senhor, celebra na presença do Senhor, aleluia, porque a Bíblia diz, quando os demônios são expulsados, eles saem, depois eles fazem tudo para voltar na casa onde eles viviam. Quer dizer, ele chama até o corpo humano a casa deles, a residência deles. E por isso, para proteger a tua cura, a tua bênção, aleluia, tens que permanecer na presença do Senhor. Infelizmente, muitos vão na presença do Senhor, mas são poucos que permanecem na sua presença. É muito triste. E depois começam a dizer, aquele servo de Deus não tem poder, naquela igreja não há poder. Há poder, você que está possessado com o poder diabólico, satânico de demônios. Porque você deixou a presença do Senhor. E por isso devemos permanecer na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia, povo de Deus. Será que estão percebendo muito bem? Será que a palavra de Deus está a penetrar? Estamos a falar acerca da visitação divina. Deus, ele visita o seu povo, aleluia. Visitou esse homem, passou no sofrimento, aleluia. A Bíblia diz no versículo 9, Ato 3, versículo 9. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Todo mundo vão te ver, aleluia. Passaste um momento difícil, mas as pessoas vão reconhecer que tu eras assim, mas Deus mudou a tua vida, aleluia. Deus da minha vida, Deus que muda a vida das pessoas. Deus mudou a minha vida, é capaz de mudar também a tua vida. Eu também era um paralítico neste mundo, não sabia como andar. Nós sabemos que um paralítico, ele corre risco de cair numa cova, aleluia, numa cova de maldição, numa cova de miséria, numa cova de doença, numa cova da morte. Mas Jesus Cristo, pela sua graça, ele me deu a força, ele me fez levantar, aleluia. Hoje em dia, estou a louvar o Senhor pela sua misericórdia, aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, ele é bom, ele é grandioso, aleluia. A Bíblia diz no versículo 10, e conheciam, pois era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecer. Aleluia. Todo mundo vão ficar surpreendido quando algo acontece na tua vida. As pessoas que te odeiam, as pessoas que têm inveja de ti, as pessoas que te criticam, as pessoas que te desprezam, vão ser surpreendidos, vão ver que Deus operou maravilha na tua vida, vão ver que Deus operou milagre na tua vida. Somente fica firme na tua fé, fica diante da porta como este homem coxo. Ele não sabia que a porta é Jesus, aleluia. A Bíblia diz, Jesus Cristo é a porta da salvação. Quando estás naquela porta, vais, aleluia, receber a salvação. Quando estás na porta de Jesus, vais receber a libertação. Quando estás na porta de Jesus, vais receber a consolação, aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Jesus é a porta da salvação, a porta das ovelhas. O bom pastor Jesus foi na cruz, derramou seu sangue para suas ovelhas. Jesus Cristo
Cristo, ele derramou seu sangue para nossa libertação. Este homem, ele recebeu a sua libertação às 9 horas, a mesma hora que Jesus Cristo expirou na cruz, dizia, aleluia, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Papa, papa, pai, pai, por que me abandonaste? Por que me deixaste? Foi às 9 horas. 9 horas é um número, é a hora divina, é uma hora da revelação. Nós sabemos que a água e o sangue tinha saído na costa do Senhor Jesus Cristo. Era o novo nascimento. O bebê tinha saído. A bênção tinha saído. Era às 9 horas. A nossa cura saiu na cruz às 9 horas. E por isso a Bíblia diz, segundo Isaías 53, aleluia. Se a gente ler 5, 6, a Bíblia diz, o homem de sofrimento, de dores, pelas suas pesaduras, que nós somos curados, aleluia. Aleluia, bem amado. E por isso devemos amar a cruz de Jesus. Devemos glorificar as obras da cruz na nossa vida. Porque sem a cruz não há salvação. Sem a cruz não há reconciliação. Se Jesus não fosse na cruz, nós não poderíamos estar aqui a lhe louvar, a lhe interceder, a pregar a boa nova. Aleluia. E por isso a Bíblia diz, a pregação da cruz é uma loucura para aqueles que estão a perder, para aqueles que estão no mundo, para aqueles que não creem na palavra de Deus, é uma loucura. Mas para quem crê, as obras da cruz é uma salvação. É um poder que liberta, que cura, que consola, que restaura. A cruz de Golgotha, a cruz de Jesus Cristo é a nossa vitória, digamos amém. Amém. Amém, amém, povo de Deus. Amém. A Bíblia diz no versículo 10, e reconheceram que era ele que sentava e pedia esmola. E a porta formosa do templo e ficaram cheios de surpresa. Eram surpreendidos. Aquele homem tornou-se, aleluia, famoso. Já que aquela porta chamada famosa do templo, aquele homem tornou-se famoso. Aleluia. Você, as pessoas, pode ser que não te conheciam, bem amado. Não te conheciam. As pessoas estavam, aleluia, aleluia, te zombar, te criticar, dizer cozido, assado. Mas aquele homem tornou-se famoso naquela cidade. Aleluia. Deus também quer exaltar alguém. Vai ser famoso no teu bairro em nome de Jesus. Vais tornar o homem famoso aonde tu vives em nome de Jesus. Tu vais tornar famoso na tua família em nome de Jesus. Todos aqueles que te viram você a sofrer, um dia vão vir diante de ti para pedir ajuda. Porque estás a servir, estás a seguir aquele Deus de surpresa. A Bíblia diz no verso 16, é pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que verde e conheces. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Aleluia. A perfeita saúde só vem em Cristo Jesus. Somente é Jesus que pode nos dar boa saúde. Somente é Jesus que pode nos fortalecer quando a gente somos fracos. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz no Atos capítulo 3, 16. Aleluia. Deus te abençoe. Aleluia. Meu amigo missionário Silva, a partir do Brasil. Aleluia. Glória ao Senhor. A fé que faz a diferença. Devemos ter a fé em Cristo. Ter a fé na sua palavra, porque a fé, aleluia, ele que salva. Você não vê, mas você crê em ti, que Jesus Cristo está comigo, aleluia. A palavra de Deus pode me salvar. Somente a palavra de Deus que pode me curar. Aquele homem recebeu a sua cura naquele dia, em nome de Jesus. E depois no Ato 4, 12, a Bíblia diz, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, ou no mundo, não há outro nome que nos é dado para que a gente sejamos salvos. Somente o nome de Jesus que salva. Não é o nome de um quimbandeiro, nem o nome de um feiticeiro. Somente o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Somente Jesus. Somente Jesus. Aleluia. Somente o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Que salva, que liberta. Aleluia, aleluia. Somente o nome de Jesus que socorreu esse homem, aleluia. Somente Jesus Cristo
que pode socorrer a nossa vida no tempo de angústia. Este homem passou no tempo de angústia, bem amado, aleluia, aleluia. Passou nas dificuldades, mas um dia a sua história mudou. Jesus mudou a sua história, mudou, ele libertou. Ele é o nosso socorro, bem amado. Ele é o socorro da nossa família. Quando estamos a ver tudo está parado, tudo está sentado na nossa vida, na nossa família. Estamos a ver que tudo está sentado, tudo está parado nos nossos orações. Mas o nosso socorro é Jesus. O nosso socorro é Jesus. O nosso socorro é Jesus. Aleluia. Ele que cura, ele que liberta, ele que opera a maravilha. O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. O nome da salvação. O nome da salvação é Jesus Cristo, bem amado. É Jesus Cristo, bem amado. O nome que salva, que cura. Le nom qui guérit, qui sauve, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Não há outro nome que nos é dado para nossa salvação neste mundo. Não é o nome da tia, nem é o nome do tio, nem é o nome do quimbandeu, feiticeiro, mas o nome de Jesus está em cima de todos os nomes. Esse homem creu quando Pedro e João disseram em nome de Jesus, levanta-te. O ouro e prata nós não temos. E também, amado, já estou no fim dessa exortação desta noite. A visitação divina. Deus, ele pode visitar alguém de maneira que ele quer. Mas nós devemos perceber, entender que a hora certa, devemos estar numa hora certa, num lugar certo, com servos de Deus certos. Aleluia. Para que a gente possamos receber a nossa cura, a nossa restauração, ou a nossa libertação. Somente quando a gente está no lugar certo, numa hora certa, e que o certo servo de Deus. E ter a fé em Cristo Jesus. E não abandonar a tua igreja local. Não abandona o grupo de oração que tu pertence. Fica firme. Porque se abandonar, o inimigo vai aproveitar para desfazer a tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar. Vamos dizer tudo que estava parado na minha vida tem que se levantar. Porque esse homem estava parado. Todos os dias estava parado diante daquela porta. Mas nós não queremos ficar parados. Mas nós queremos se levantar. O nosso trabalho tem que se levantar. A promoção tem que se levantar. O ministério tem que se levantar. Aleluia, aleluia. Oremos, 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 oremos em nome de Jesus. Ora em nome de Jesus Cristo, aleluia. Todo o poder da paralisia, todo o poder da paralisia, vamos a quebrar em nome de Jesus. Vamos a destruir em nome de Jesus Cristo. Vamos a declarar, vamos se levantar em nome de Jesus. Tudo que estava sentado na minha vida, na minha casa, vai se levantar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Tudo que estava morto na minha vida, na minha casa, no meu ministério, nos meus projetos, nos meus planos. Aleluia, vai se levantar, vai ter a vida em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Deus da visitação divina, que visita o teu povo, visita a minha família, visita meus filhos, diga algo, oh Yahweh, visita-me, visita a minha família, visita o meu lar, visita o meu país, em nome de Jesus. Pode ser que tudo está parado na tua casa, tudo está parado no teu país, por causa dessa pandemia. Tudo está parado na tua casa, na tua cidade, por causa dessa pandemia. A Bíblia diz, aquele homem se encontrou com os homens de Deus, ele escutou a palavra de Deus, somente Jesus. Em nome de Jesus, levanta-te. Em nome de Jesus, levanta-te. Levanta tudo que está sentado, tudo que está sentado, tudo que está abafado, tem que se levantar. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, aleluia. A tua finança, os teus projetos, o teu emprego tem que se levantar em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, aleluia. O nosso Deus é nosso socorro, aleluia. Oh Yahweh, socorro, socorro o teu povo. Aqueles que estão a chorar sempre, Yahweh, estão paralisados espiritualmente, estão paralisados financeiramente, estão paralisados profissionalmente, estão paralisados, aleluia, nos seus negócios. Yahweh, dá força, vão se levantar em nome de Jesus. Toda paralisia,
tem que ser quebrado em nome de Jesus. Muda a história de alguém, Yahweh. Muda a história de alguém, Yahweh. Muda a história de uma família, Yahweh, que estão paralisados, Yahweh. Nada anda na vida, sempre no mesmo problema, Yahweh. Sempre doença em doença, sempre tristeza sobre tristeza, sempre maldade sobre maldade. Oh, Yahweh, manifesta-te. O tempo chegou. Deus quer te visitar. Deus quer te visitar. Deus quer ressuscitar. Tudo que está morto na tua vida, somente crê na palavra de Deus, aleluia. Ele é o nosso socorro. A Bíblia diz: invoca-me no tempo de angústia. Eu sou socorro. O socorro que não falta no tempo da angústia é somente Jesus Cristo. Este homem estava na angústia, mas naquele dia a sua vida mudou, aleluia. O nosso socorro é somente Jesus. E por isso Davi tinha dito: elevo meus olhos na monte, aonde virá o meu socorro. O meu socorro veio do céu. O meu socorro veio de Jesus Cristo, que criou os céus e a terra. O socorro não veio do homem deste mundo. O socorro não veio dos presidentes. O socorro não veio dos ministros. O socorro não veio das tias, dos tios. Mas o socorro veio de Jesus, aleluia. Deixa que esse Deus possa te socorrer. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que a paz do Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus. Oremos assim. Amém. 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 Aleluia. Com salva de palma, com grito de alegria, com grito da vitória. Aleluia, com grito da salvação, da cura, da libertação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Yahweh. Seja abençoado para sempre. Encorajamento, nós não podemos ficar parados. Sim, Deus quer que nós movimentamos quando Deus Tu não és apenas meu Deus, tu não és apenas meu Rei, tu não és apenas meu Senhor, tu não és apenas Messias. Eu sei também que tu és meu Pai amado. Eu sei também que tu és meu Pai. Aleluia. Tu não és apenas Jeová Jireh, tu não és apenas Jeová Rafa, tu não és apenas Elohim, tu não és apenas El Shaddai, tu não és apenas meu sustento, tu não és apenas meu amor, tu não és apenas meu amigo, tu não és apenas meu mestre. Eu sei também que tu és meu Pai amado. Eu sei também que tu és meu Pai amado. Papai, Ele é o Pai de órfãos. Em Salmos ele diz: o meu ser invocará-me, dizendo: tu és meu Pai, meu Deus. Aleluia. Come on. Chance no Waya Waya.